Oi? Podemos? Já estamos ao vivo? Ih, olha lá, padre. Isso aí. Ó como que o senhor tá bonitão nas telas, ó. É filtro do filtro, Instagram. filtro. Eu tô meio bagunçado, meio amarrotado aí, ó. Muito feliz de ter o senhor aqui, tá? Prazer é meu. Muito feliz mesmo. O pessoal tá chegando aí. Isso. Compartilha aí, clica no aviãozinho. Tem aviãozinho, Compartilha. padre? Tem aviãozinho e você manda pros seus contatos assistirem. Eu tô meio fora dessas coisas modernas aí. Ó, eu abri a live aqui já no meu celular, ó. Ih, Aí você clica no aviãozinho aqui embaixo Ah. e manda pros amigos para eles assistirem também. Viu aí, né, assessoria? O pessoal tá chegando aí. Vamos lá. Gente, boa noite. Antes de mais nada, agradecer, né, por mais essa quinta-feira abençoada. E nada melhor que uma quinta-feira abençoada estar ao lado do meu padre, da minha Isso aí. paróquia. Pessoa pela qual, além de uma missão divina, é uma pessoa que eu me identifiquei muito e tenho muito carinho, muito respeito. Parece que somos amigos Há de muitos longas anos. datas, né? Eu não posso falar muito longas, senão parece a minha idade, né? É. Então, amigo de pouco tempo. Se bem que você tem o dobro da minha idade, não é? Eu tenho Olha. 31, 62. Gente, mas eu muito feliz nessa quinta-feira estar aqui recebendo o Padre Carlos, essa pessoa especial demais que entrou nas nossas vidas da paróquia de Mauá, né? Paróquia Nossa Senhora da Guia, fazendo toda a diferença, fazendo uma junção. Eu acho que a nossa comunidade católica sonhava muito com isso, de ter um padre que trouxesse todos os segmentos, todas as pessoas que querem Deus no coração, todas aquelas pessoas que estão afastadas, trazer para perto. Então, eu estou muito feliz de coração em poder estar fazendo esse momento aqui, descontraído, com a sua pessoa. Feliz demais. E aí eu quero que o senhor fale alguma coisa. Para mim, a alegria é muito grande também estar aqui conversando, né, com os seus seguidores e os seus eleitores, as pessoas que estão aí curiosas para saber também o que um padre está fazendo num podcast, né, de político, né? Mas é uma alegria muito grande e faz parte da missão do padre ter diálogo com todos os segmentos, como você falou, né? O padre ele não pode estar fechado no seu castelo, né? Ele tem que estabelecer esse diálogo. Graças a Deus, nós encontramos esse diálogo aberto, essa porta aberta para o diálogo aqui em Magé. Isso me alegrou muito, né? Você sabe que todo mineiro tem sangue político, né? E na festa de São Pedro, de 2 anos atrás, né? Tinha acabado de chegar na paróquia, né? Fazer 2 anos que eu estou na paróquia agora. Eu brinquei, né? Tava lá você, o prefeito, tinha algumas pessoas lá, né? Não lembro o Leandro Rodrigues, o Pará, o Junimar. Né? E eu brinquei que se eu não fosse padre, eu seria prefeito, né? Mas o meu medo de ir pro inferno é muito grande, então eu preferi ser padre. É isso aí. Padre Carlos é isso aí. Ao vivo e a cores e sem filtro. Ô, padre, mas foi muito legal assim, a chegada do senhor. Eu acho que até o nosso bate-papo aqui ele vai ser muito descontraído. Primeiro, por conta da verdade, né? Sim. Verdade sempre prevalece. E, pessoal, o Padre Carlos chegou na boca da missa da festa. Isso. E eu lhe conheci na missa da Ilha do Limão. E cheguei 20 dias antes da festa de São Pedro. 20 dias antes. Estava naquele clima da pandemia ainda, etc. Isso aí. Aquele ano não teve procissão marítima, foi só a missa mesmo. Não teve. Foi o primeiro ano nosso já na gestão. Isso, Foi o primeiro ano nosso na gestão. E, de repente, Mauá, com esse número tão grande de vereadores, o prefeito, a vice-prefeita, todo mundo ali. Cara, será que a gente vai assustar o padre? Mas que nada, foi uma... Eu acho que foi tão natural tudo que o senhor conseguiu uma coisa inédita. O senhor conseguiu toda a classe política querer viver né, os eventos, viver a programação da Igreja Católica em Mauá. Né, coisas que eu mesmo sou um político antigo, muitas das vezes eu não queria participar por conta de algumas
coisas que me travavam, né? De chegar na igreja, pô, as pessoas quererem só falar de política, e o senhor conseguiu quebrar isso. Né? Eu tenho uma passagem, gente, com um padre, que ele é terrível, tá? Ele, no meio da missa, eu tinha prometido a televisão pro bingo, e aí eu vou contar pra vocês o que ele fez comigo. Aí Foi ele, ano passado, na foi, festa de São Pedro. foi, Ano passado. no meio da missa, ele começou a anunciar os prêmios e os patrocinadores do prêmio. Ele falou assim, ó, o Valdec prometeu a televisão, mas até agora ela não chegou. E eu tive que comprar a televisão, comprei até maior, né? Comprou até maior. E esse ano, o que o senhor arrancou meu já? Uma bicicleta elétrica. Meu Deus do céu, ele é assim, gente. Aí, ó, bicicleta elétrica pra festa de São Prêmio Pedro. dia 9 de julho na festa de São Pedro. Mas eu acho que a bicicleta elétrica tinha que ser o Leandro. O Leandro é mais antigo do que eu, padre. É, mas o Leandro me ajudou muito. Eu tenho que, como bom padre, eu tenho que saber dividir os pedaços das pessoas. Ô, Junimar, parar, ó. Vai. Todos vão me ajudar, todos vão me ajudar. É, mas é essa a vontade, entendeu, padre? E durante um grande período, eu não sei se eu não estou aqui para falar de A, de B, mas as pessoas se afastam, tanto ou da religião, ou até do próprio político. Eu, quando decidi, junto com a minha equipe, criar esse canal de comunicação, ele foi muito voltado para que as pessoas pudessem ter acesso ao político. E muitas das vezes elas não têm pessoalmente. Né? A vida é muito corrida, tudo é muito difícil, mas as redes sociais vieram para isso. Né? As pessoas podem agora ir escrever, fazer seus comentários à vontade, é livre. Né? A gente só pede que seja sempre de uma forma respeitosa. A crítica sempre é bem-vinda, uma crítica construtiva. Quando eu iniciei essa ideia desse programa, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, padre, eu quero temas, pessoas sérias, eu quero oposição. Eu vou embora. Eu quero oposição, né? Porque a crítica ela é bem-vinda, como eu já fiz com a oposição. Eu quero temas, eu quero causas, e assim eu estou muito feliz em poder ter escolhido o senhor para uma pessoa séria. Não, isso é muito importante, né? Porque há um tempo atrás nós tínhamos os jornais, né? Que a pessoa sentava, né? Meu avô não deixava ninguém falar nada na hora do jornal, né? Era aquela hora sagrada. E a opinião do jornalista ou o retratamento de algum fato era o que importava. Com as redes sociais não tem isso. Não tem. Não tem. Popularizou a informação e cada um tem uma opinião e cada um quer falar. E as pessoas os políticos têm que reinventar, né, uma nova maneira de fazer política para o bem, né? Esse contato mais direto com o candidato, com o seu candidato, né, que o representa. E a religião também teve que, de alguma maneira, se adaptar a essas realidades e dar resposta para as pessoas que utilizam dessas realidades das redes sociais, né? Eu gosto de estar nesses locais onde não é tradicional um padre estar, porque justamente aqui do nosso público, quase 200 pessoas assistindo a gente, né? Quantas que me ouviriam na missa? Né? Verdade. Quantos que vão ter uma oportunidade de perguntar alguma coisa ao padre? Verdade. Né? Como chegou aqui várias perguntas. Chegou várias perguntas. Então, assim, eu chamo isso, o Papa Francisco chama também de pastoral de fronteira. Você está na fronteira da igreja e tem muitas pessoas longe. Então, você tem que estar ali, vai tomar pedrada também, vai vir perguntas também que deixa a gente em saia justa, mas a gente está aqui para isso, né? Aqui para isso, para responder aquilo que precisa ser respondido também. E levar a palavra, né, padre? A palavra de conforto, a palavra de incentivo, de que a pessoa não desiste, né? Isso. Que tem muita coisa pior, né? Tem gente sofrendo muito mais, né? Que é importante isso. Padre, assim, a minha primeira dúvida, não é nenhuma dúvida, por eu estar muito tempo na política, às vezes a gente quer levar opiniões, quer conversar com pessoas, e tem pessoas que são proibidas. Né? Por exemplo, um comandante da Polícia Militar, ele tem muita proibição desses tipos de programas, do bombeiro. E é uma pena, né? Porque as pessoas precisam ouvir a pessoa que leva a segurança. Né? Na Igreja Católica, o senhor precisa pedir autorização para estar aqui hoje? Então, eu não preciso pedir uma autorização para estar aqui hoje, né? Como a gente tem uma hierarquia e a igreja é assim, tem que ser,
se eu falar alguma coisa fora daquilo que a igreja acredita, o bispo tem liberdade de chamar a minha atenção e eu fazer uma retratação pública, né? Sim. Mas a pessoa também tem que ter muita consciência da instituição que ela está anunciando. Eu não posso vir aqui e anunciar as opiniões do Carlos Magno. Você não chamou o Carlos Magno, você não conhecia o Carlos Magno, Sim, você é conheceu verdade. o Padre Carlos. Isso. Então eu estou aqui para anunciar aquilo que a igreja acredita, né? Então, assim, tem essa liberdade, né? Até porque o bispo não conseguiria responder tudo. Eu posso ir no plano de rádio, eu posso dar uma entrevista, eu posso publicar alguma coisa na internet, só que temos que salvaguardar a instituição nesse sentido também, né? De falar assim, ou eu falar assim, não, isso aqui é minha opinião, né? Eu posso dizer isso, não é a doutrina da igreja, para que o telespectador, né, a pessoa que está assistindo a gente também não fique confuso, né? Confuso. Mas é bem tranquilo isso, é bem tranquilo. Então, assim, é a decisão do padre. É a decisão do padre. E aí ele vê, né? Poxa, é um programa sério, é um programa, Isso. né? O que, assim, tem essa questão da prudência, né? Dependendo do tipo de programa, você não pode participar por uma questão de prudência, né? Você tem que decidir isso. O que o padre objetivamente recomendado a não fazer, eu não posso fazer política partidária. Sim, sim. Né? Se você fizesse um comício, eu não posso subir no palco e falar assim, o meu candidato é o Valdec, é o Leandro Rodrigues, é o Renato, e política partidária eu não posso fazer, até para mim ter essa liberdade de corrigir quando tem que ser corrigido, etc., né? A gente aponta os princípios daquilo que a gente crê. Né? Então, tem algumas coisas que a gente é recomendado a não fazer, tem outras que somos proibidos, né? Mas com muita liberdade e muita tranquilidade também. O padre, falando assim, né? Até porque o nosso foco não é a política, a minha intenção do programa é sempre falar de tudo, né? Mas se percebe-se uma diferença muito grande do seu momento à frente, né, da paróquia e de outros padres. Né? Hoje, o senhor conseguiu conquistar muito a classe política, os serviços públicos, né? A prefeitura diariamente tem o prazer de lhe atender. A prefeitura não lhe atende como uma obrigação. A gente percebe isso pelo prefeito Renato, pela vice-prefeita Jamile, eles têm prazer em lhe atender. E eu não sei se as outras paróquias vivem isso. Eu sei porque eu estou aí em Mauá, vejo a vontade de atender o senhor, eu vejo o Renato querendo ir na sua missa, a Jamile querendo ir, a Jane, minha esposa, querendo ir, eu indo na sua missa. E eu fico assim, será que os outros padres não têm ciúme? Ou será que a gente está sendo realmente eu devo ter ficado vermelho agora, né? Ou está sendo realmente uma habilidade ao ponto, né? A gente teve um almoço lá na minha casa, foi muito legal, né? Um almoço público com todos os padres, organizado pelo prefeito. E é claro, quando o senhor chega, né? O abraço é diferente, né? Isso está trazendo algum constrangimento? Olha, até o presente momento, não, né? Até porque... Não, por que a minha pergunta? É porque eu acho que é o seguinte, se tiver, a gente tem que consertar. Né? Porque às vezes tem o padre mais tímido, né? Que é de um jeito, e tem o senhor que é desse jeito. Não, graças a Deus, assim, a nossa ponte com a prefeitura, assim, antes de eu ter essa amizade aqui, é o padre Leonardo Tassinari, que é o decano, né? Que é o pároco de Magé, né, que é o responsável por toda a baixada aqui que pega Magé e Guapimirim, da parte da nossa diocese, né? E cada padre tem uma personalidade, e Deus, ele respeita isso, né? Tem padres que não gostam de política, não gostam de lidar com política, e a gente tem que respeitar, né? Agora, de uma maneira geral, eu percebo a prefeitura atendendo as demandas das paróquias, que vale ressaltar que geralmente não são demandas para a igreja, não é nenhum privilégio para a igreja, né? Se nós pensarmos, por exemplo, assim, na revitalização lá da igreja de Remédios, da igreja de São Francisco, logicamente a igreja está lucrando com isso, no sentido que tem um ambiente bonito em volta do seu templo.
só que também é um bem para a própria Magé, Sim. né, que fica ali Igrejas centenárias. centenárias, né, que é um patrimônio, né, que todo mundo pode usufruir. Ali de quarta a domingo a igreja fica aberta para visitação, como acontece em Minas, né, onde o governo mantém muitos templos lá, né, para a conservação, né, e para a história do local também. Então, assim, não há constrangimento, né, graças a Deus. Mas já aconteceu de algum padre ligar para o senhor: ô padre, você que é mais amigo, o senhor que é mais amigo desses políticos aí, eu preciso roçar a minha igreja, pede a eles aí. Já aconteceu, padre? Ai. Não aconteceu ainda não. Não aconteceu ainda não. Eu acho que depois desse podcast pode acontecer. Quem sabe, né? Vou até tomar um pouco de água. Mas olha só, vou pegar logo aqui uma pergunta que veio do internauta. Vanessa Vasconcelos. A programação da festa de São Pedro já está fechada? Parabéns por trazer essa festa de volta. Eu que sou neto de Beata, né? Minha avó era Beata mesmo da igreja, e sou nascido e criado vizinho da igreja, né? A reforma daquela igreja, meu pai era motorista de caminhão, e o patrão dele doou areia para fazer aquela igreja. Então eu tenho um histórico, fiz primeira comunhão ali, sou da época do pau de sebo na festa de São Pedro, briga de marujo, corrida do ovo na colher, e nós perdemos essa tradição, né? Como a Vanessa fala aqui, a festa voltou. E aí, como é que tá essa programação, padre? Voltou com tudo, né? Ano passado nós pedimos o apoio da prefeitura, né? Para voltar, para a gente ter essa ligação, né? Esse trabalho em conjunto. E esse ano vamos fazer novamente com 2 finais de semana de festa. Os dias 26, 27 e 28 tem o Tríduo Religioso. Dia 29, que é o dia de São Pedro, às 11 horas da manhã. Eu não marquei cedo porque tem algumas pessoas que têm dificuldade de acordar cedo, entendeu? Ele não. Eu não. Aí chega atrasado na missa, né? Padre, espera mais um pouquinho. Mais um pouquinho, tá chegando, né? Mas aí é o Código da Maré. Né? O Código da Maré, que ano passado a missa terminou às 9, a gente só conseguiu sair na procissão marítima meio-dia. Então esse ano eu conversei já com os pescadores lá da Praia do Limão. A missa vai ser às 11, no dia 29, uma quinta-feira. Depois vai sair a procissão marítima, né? Que aí vai dar mais ou menos meio-dia, né? Para sair a procissão marítima. À noite tem a missa solene de São Pedro e vai ter um show católico nesse dia, numa quinta-feira. Aí na sexta é o Márcio Samuel que vai tocar para nós, já com as barraquinhas de rua, touro mecânico. Ano passado eu desafiei o Valdec para o touro mecânico, ele me enrolou e não foi. É verdade, né? verdade. Acho que também tinha parado de funcionar o dia que o prefeito foi também, mas esse ano a gente já consertou tudo, né? Brinquedo para as crianças. No dia 1º, o Rômulo Loves, né? Agora o Rômulo Loves vai lá estar cantando com a gente, 1º de julho, sábado. No domingo, dia 2, ano passado, eu trouxe uma coisa lá de Minas, que é o leilão. Né? Verdade. Fizemos leilão. Esse ano, além do leilão, vamos ter um feirão de usados também. A pessoa está doando roupa, móveis, eletrodomésticos usados, né? Que funcione ainda, que esteja um estado bom de conservação, e nesse dia a gente vai estar fazendo esse grande feirão lá na praça, e é uma maneira da gente ajudar muita gente também, de ter uma roupa melhor por um preço bem acessível, né? Tem roupa de 50 centavos, R$1. A gente costuma fazer isso muito na nossa escola particular, nas festas, ter esse bazar. A gente vai fazer isso. Aí, na outra semana, no dia 7 de julho, uma sexta-feira, vem o Elimar Santos, que já tem excursão de Petrópolis, Teresópolis, Belfor Roxo. Olha aí, gente, Elimar Santos. Grupo de dança, né? Esse pessoal que faz dança da terceira idade, muitos estão indo. Eu aluguei até mais mesas e cadeiras para que todos fiquem bem, né, acomodados, né, participem bem, né, da festa. Mandei nesse dia fazer 10 vezes mais comidas típicas, né? Vai ter caldo verde, feijão amigo, sopa de ervilha, caldo de mocotó, angu à baiana, pizza, pastel, bolinho de aipim, vai ter de tudo lá. Mais as barracas de rua também. Padre, e o senhor vê chance de voltar essas tradições? Tipo... Ano passado teve pau de sebo. Pau de sebo, eu lembro. Pau de sebo. Nós não conseguimos fazer ano passado uma quadrilha organizada, mas talvez se você está nos assistindo e fala assim, padre, eu tenho um grupo de quadrilha, quero apresentar. Entre em contato com a gente que a gente coloca lá na programação. Ai, que legal. De quadrilha, algum colégio, alguém que queira. E aí a festa termina no sábado ou domingo? Não, no sábado, dia 8, tem o show com Só Alegria, né?
E no domingo, dia 9, tem um grande encerramento, que é um almoço de comida mineira, né? Que modéstia à parte, ano passado o prefeito elogiou muito o torresmo, né? Quem faz o torresmo é minha mãe, que vem lá de Minas fazer o torresmo aqui para a festa. E nesse dia 9 também tem um show de prêmios, que aí vai ter a bicicleta elétrica, fogão 5 bocas, Smart TV 50 polegadas, smartphone, muita coisa. Isso aí vai estar bom, hein, pai? Tá bom. Se ano passado o senhor arrecadou, foi 100 mil reais? Foi. 100 mil, né? Olha, 100 mil reais. Olha que legal, né? E vale ressaltar que esse dinheiro todo foi aplicado na restauração da Igreja de Remédios. Entendeu? Então, é uma festa para levantar fundos, onde o próprio dinheiro é aplicado ali na igreja. Ai, né? que legal, né? Eu falei esses dias lá na paróquia, olha, eu passo um óleo de peroba na cara para ligar, para pedir bicicleta elétrica, para pedir 2 finais de semana de festa, mas eu não ganho R$1 com isso. Pode olhar no meu imposto de renda que nem tem, que eu não ganho nem dinheiro para ter que prestar imposto de renda. Daqui a algum tempo eu saio da paróquia, essas benfeitorias todas ficam ali na paróquia. Então, a Igreja de Remédios estava condenada, estava caindo, e a gente fez uma obra lá para segurar. Então, a prefeitura cuidou da parte externa, mas a parte interna toda a gente que fez, e estrutural também. Né? Então... Até porque essas igrejas centenárias, né, padre? Eu que acompanhei ali, tem muito critério, muito cuidado, né? Fios de ouro, não? Foi folha de ouro. Folha de ouro, né? Quando o senhor me falou aquilo, um restaurador de Minas Gerais, um trabalho fora de sério, né? Muito legal. Aí aqui o nosso Edu do Mageta 1, que costuma sacanear todos os políticos, espero que ele não sacaneie o padre, hein, Edu? Pô, praga de padre diz que pega, hein? Aí ele pergunta aqui, né, até do nosso saudoso, né? Se o senhor conheceu o famoso padre Gilmar. Olha que interessante. Eu conheci a mãe dele. Ele mesmo eu não conheci. Eu trabalhei como vigário na paróquia que ele foi trabalhar quando ele saiu aqui de Mauá. Foi Pessegueiros, em Teresópolis, né? A paróquia onde ele faleceu, né? Quando ele descobriu o câncer. Então é interessante. Ele subiu para Pessegueiros, eu comecei meu trabalho lá e agora estou em Mauá. Né? Então só conheço por fama, não conheço pessoalmente. E o Boneco, que é um opositor também do governo aí, Boneco entrou aí e perguntou: a igreja tem algum projeto do turismo religioso para a nossa região? Acho que essa pergunta do Boneco até tendo em vista esse crescimento que Mauá está ganhando para o turismo, né? Essa obra da Estrada Nova, o Parque Municipal Barão de Mauá, a visitação às igrejas, né? O Mirante. Acho que é por isso até essa pergunta dele. Isso, então. Essa semana passada eu tive no gabinete do Vinícius, né? Nosso deputado Vinícius Cozzolino, que deixa aí um abraço para o nosso deputado Vinícius Cozzolino. Ele está com um projeto de lei, né? Estava até aqui dentro do meu terno até um tempo atrás, para fazer o caminho das centenárias, né? Para colocar como patrimônio imaterial as igrejas históricas aqui de Magé, que não se pegaria somente Mauá, né? Mas as igrejas centenárias, para que a gente consiga verba do governo também, porque manter essas igrejas é muito caro, né? Assim, se for pensar só na questão de manutenção, de lucro, e não for pensar em história, nós abandonaríamos essas igrejas e construiríamos outra, porque para conservar é mais caro do que construir uma nova com ar-condicionado grande, né? Mas nós entendemos o valor da história, nós não podemos abandonar a história, né? Um homem que não conhece a sua história, ele fica refém, né, do seu presente, né? Então ele tem que conhecer a sua história para tomar boas decisões, né? E essa conservação vai ser muito importante. Então a gente conta com essa parceria com o governo do estado para futuramente nós termos essa rota religiosa aí que o Boneco, né? Que o Boneco perguntou. O padre, só para acrescentar, e a gente também explicar o Boneco, essa ideia do deputado, o senhor teve participação na elaboração desse projeto, ou foi ele mesmo que teve a ideia sozinho? Ele teve a ideia e ele me consultou, assim, perguntou se estava todas as igrejas ali, etc, né? E eu fiquei de passar numa reunião do clero para ver se estava tudo ok, para retornar com esse projeto de lei para ele. Viu aí, Boneco? Viu aí, Boneco?
Não critica o deputado Vinícius, não, hein? Que a ideia foi dele, o padre só ajudou, hein? Jéssica Mello, na sua opinião, religião e política devem se separar ou se relacionar? Olha, depende o que a pessoa entende como política e depende do que a pessoa entende como religião, né? Eu já falei aqui, como padre, né, eu não posso dar opinião sobre tudo, porque até eu não tenho formação sobre tudo, né? Se você perguntar para mim qual leito é melhor comprar para o novo 24 Horas de Mauá, eu não posso dar essa opinião para você, que eu não tenho um gabarito para isso. Então, assim, eu posso opinar naquilo que eu sei opinar. Agora, os nossos católicos, eles podem e devem estar envolvidos na política. Eles não podem lavarem as mãos, né, como Pilatos fez, né? O Papa Francisco diz que nós temos que nos envolver em política, sim, né, para o bem comum. Que eu falei assim, depende do que a pessoa entende como religião e depende do que ela entende como política. A política é a arte do bem comum. Você vai pensar no bem de todos, no bem da maioria das pessoas, etc. Aí sim, e não com particularidades excêntricas, né? E hoje o senhor está muito à vontade em relação a isso, né? Muito à vontade. Ô padre, aqui, antes de eu partir para uma outra pergunta, faltam duas aqui. Como que o senhor, isso é uma pergunta minha, como que o senhor viu a colocação, a postura do padre, esqueci o nome dele, que foi candidato à presidência da República, que foi para aquele debate... Padre Kelmo? Padre Kelmo. Candidato padre. Padre Kelson, né, pessoal? O padre da quadrilha, né? O padre da festa junina. Como que o senhor viu aquilo? Olha, ao que tudo indica, né, ele pertencia a algum ramo da Igreja Ortodoxa, né? Que não tem comunhão com a Sé Apostólica, não tem comunhão com Roma. Eu não me aprofundei muito nos assuntos, porque, como nós vivíamos um clima de muita hostilidade dos dois lados, eu preferi me afastar um pouco, guardando aqueles princípios, os princípios eu ensinava ao povo, mas esse foi o primeiro ano que eu não vi nenhum debate dos presidenciáveis, né? Por uma questão de saúde psicológica e espiritual, e para que eu também tivesse liberdade de orientar as pessoas sem estar sendo influenciado pela mídia, né? Então, assim, uma vez o Papa Paulo VI, ele teve uma conversa dos padres do movimento dos padres operários, né? Que eram padres que não se vestiam mais como padres, iam trabalhar em fábrica, né, para que lá evangelizasse assim no meio deles, etc, né? E o Papa Paulo VI chamou esse padre para conversar, e esse padre, não, a minha linha de frente é a política. E o Papa Paulo VI falou assim, não, a sua linha de frente é o altar. Então, assim, como eu disse, eu tenho um gabarito para falar de algumas coisas, outras coisas eu não tenho gabarito para falar. Então, a gente tem que saber o nosso lugar também, né? Hoje, eu atendi 50 pessoas, né? Católicos, não católicos, pessoas afastadas, pessoas praticantes, pessoas com crise matrimonial, pessoas querendo se casar. Ali é a minha linha de frente, ali eu posso fazer a diferença de fato. Agora imagina se eu viro uma espécie de blogueiro político, como você falou, esse pessoal do Magenta On. Toda a sessão da Câmara eu tá lá filmando, fiscalizando. Não é a minha função. Não é a minha função, entendeu? Os meus católicos esperam que eu esteja lá para consolar, para fazer enterro. Quantas vezes que eu já te enterrei? Já te enterrei, não, né? Quantas vezes que eu já te encontrei em enterro ali? Que eu tava ali na guia, só, Valdeco, você tá aí também, etc. Então, é a minha missão. Ali eu posso fazer a diferença, né? E se cada um fizer a sua função, a coisa funciona melhor, né? A gente, para estar falando aqui hoje, tem uma quantidade de pessoas imensa trabalhando ali atrás. Verdade, né? verdade. Imagina se eu começo a perceber que o som tá ruim, alguém tá reclamando do som, não, calma aí que eu vou ali, entrevista outra pessoa, né? Eu tenho que fazer aquilo que é a minha função fazer, né? E o povo brasileiro, e aqui depois podem até me cancelar por isso, que o pessoal cancela, a gente ganha mais seguidores, você sabe, né? O povo, às vezes, gosta assim, de gestos mais simbólicos, etc. Mas imagina, a sua agenda como vereador, se ao invés de fazer
o lobby político, as conversas com o setor privado, o setor público e os diversos setores, você fala assim, não, eu vou acabar essa obra da Estrada Nova, colocasse um jalequinho lá, pegasse uma enxada para começar a tampar os buracos. Não, não é ali a sua missão. Não é. Né? Não é ali. Não é desmerecendo ou favorecendo. Mas se cada um fizer bem a sua missão, né, a coisa flui. A coisa flui. Padre, então, a minha opinião, não estou me esquivando dela, não. Assim, não era o local dele. Sim. E o senhor deve ter. O senhor sentiu uma pressão pós isso? Das pessoas católicas, aquelas pessoas antigas mesmo que querem seguir, né? E olhar assim e falar assim, padre, que padre é esse? Teve isso. Em quê? Qual sentido? Nesse caso aí do padre Kelmo, candidato padre. É o candidato padre. O seu... Não, vamos brincar assim, falar assim, a sua beata da igreja, quando viu esse padre, no dia seguinte não olhou. E aí, padre, o senhor apoia esse padre? Muitas pessoas se assustaram com isso, né? Muitas pessoas se assustaram. Outras, e eu vou ser muito claro aqui, como a figura sacerdotal, a identidade sacerdotal, ela está muito fluida nos nossos dias, né? Você tem padre de tudo quanto é tipo de jeito, de gosto, né? Se você quiser qualquer coisa, você vai encontrar um padre que defende aquilo que você está pensando, né? Muitos não se assustaram, né? Até porque nós temos hoje muitos pastores que são candidatos, etc. Então houve essa equiparação, assim. Muitos se assustaram, logicamente, mas muitos veem isso com naturalidade. Infelizmente, né? Isso Aí algumas pessoas até falam, padre, o senhor tem desejo de ser prefeito, vereador? Aí eu repito a frase, eu quero ir pro céu. Nem tentação passa pela minha cabeça, nem passa. Aqui, o Júnior Souza pergunta qual a sua opinião sobre a intolerância religiosa. Pergunta muito boa, né? Qual que é a raiz da intolerância? É a ignorância. Ignorância é você ignorar um fato, né? Eu poderia dar um exemplo assim, com relação aos católicos e evangélicos, né? Se nós, de fato, adorássemos imagem, não seria intolerância dizer que nós adoramos, que é uma verdade. Então, a intolerância é quando eu propago uma mentira com relação ao culto do outro, à opção religiosa do outro, né? Agora, por exemplo, eu tenho muitas pessoas conhecidas, queridas, né, que são kardecistas. Não é intolerância eu dizer que eles não acreditam na ressurreição da carne. É que eles acreditam que a pessoa vai evoluindo, mas vai trocando de corpo, né? A alma, ela está à parte do corpo, né? O corpo não define a alma para eles. Então, não é intolerância para nós, por exemplo, a pessoa fala assim, vocês acreditam que a Eucaristia é Jesus Cristo? Nós acreditamos. Então, eu vejo que a ignorância, muitas vezes, a intolerância, ela está fundada numa falta de formação sobre a cultura do outro e sobre o respeito, né? Se o outro quiser fazer o que ele quiser fazer, é a opção dele, né? Eu não posso querer forçá-lo a ter a mesma crença, a mesma opinião que eu tenho. O padre, eu vou ser sincero, assim, uma coisa assim que mexeu muito comigo quando eu lhe conheci, porque eu não sei se o senhor permite ou se eu sou meio abusado mesmo. Mas o senhor fez uma coisa muito diferente na minha vida em relação a um padre. O senhor conseguiu quebrar a barreira de brincar, de falar, de sacanear o padre. É verdade, eu sempre, né, acho que a maioria das pessoas olha o padre como uma coisa intocável, né? Ao ponto de pedir a benção, beijar a mão. Eu não beijo a sua mão, eu lhe abraço, beijo o seu rosto, eu dou um abraço forte. Isso foi muito diferente. Eu pego alguém que trabalha comigo, encontro com o senhor, falo, padre, tira isso dele, que ele só quer saber de macumba, vamos levar ele para a igreja. E é brincadeira, é uma brincadeira porque o senhor permitiu isso. E claro, sempre com muito respeito. Esse jeito, de vez em quando o nego perde a mão, ei, padre,
brinca demais, exagera, ao ponto do senhor ter que cortar? Já aconteceu algumas vezes, né? Comigo não, né? Ainda não, Ainda? ainda não. Mas se precisar, não tenho problema com isso, não. Por exemplo, embora eu seja muito a Leão leva as coisas de Deus muito a sério, né? Se a pessoa vier para o atendimento, assim, com um decote muito grande, ou o homem vier de short, eu falo assim, pô, cara, não é para isso, né? Eu não posso vulgarizar. Eu posso ter essa brincadeira e tudo, mas eu não posso vulgarizar, entendeu? Eu não posso... Quando o senhor brinca, o senhor se mostra igual aos outros. Mas lá naquele momento, o senhor é o padre. Isso. Isso tem que estar muito claro para o próprio padre, para ele não se perder, e para as pessoas que lidam com o padre também, entendeu? Não, muito legal. Ô padre, e deixa eu falar uma coisa com o senhor. A gente teve aí, né, ao longo da semana, esse impacto mundial que foi o caso do Vinícius Júnior, né? Um jogador que foi vendido por, não sei se é milhões, bilhões, mas um dos jogadores mais caros do mundo, né? E que teve um estádio praticamente inteiro na Espanha, né? Discriminando em pleno século XXI com racismo. E aí, padre? O racismo... parece ser inacreditável, né? O racismo é uma coisa... Eu vi o padre Fábio de Mello falando o seguinte: imagina se o Vinícius Júnior, um cara rico, famoso, adorado por milhões de pessoas, é discriminado. Imagina aquele cidadão comum, trabalhador, que pega um ônibus todo dia. E aí, padre, ali entre o senhor, um devoto, o senhor e uma conquista de um devoto, quando se depara com isso, e a gente tem casos, né, de pessoas boas, né, vira e mexe tem depoimentos de senhoras de idade, católicas ou evangélicas, que fazem isso dentro da sua própria casa com uma funcionária, alguma coisa. Além de ser muito triste, como lidar, padre? Para mim, o racismo é uma coisa naturalmente inconcebível, porque eu nasci na periferia, né, num lugar que era apelidado de Morro da Rádia, né, um bairro chamado Santa Terezinha, mas era apelidado assim, onde eu lidava com pessoas de todas as cores, né, de todas as cores. Então, assim, eu nunca... não fui criado com esse olhar assim que um é inferior, o outro é superior. Então, para mim era uma coisa muito natural. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que nem todo mundo foi criado assim, né? Então, é de uma falta de decência, uma falta de educação muito grande, né? Muito grande. A igreja, ela sempre defendeu a dignidade da pessoa humana, tal como ela é, e sofre por causa disso até hoje. A dignidade da pessoa, com a sua completude, com a sua complexidade, né? E esse fato, né, é muito triste, né? Eu não estou tão por dentro assim, eu vi o vídeo que me mandaram no Instagram, etc, né? Mas é muito triste, né? Muito triste. Mas é bom que dessa tristeza a gente tire uma reflexão, né? A gente tem o costume de achar que nós somos o suprassumo da sociedade. Chegamos no ápice. Que o melhoramento tecnológico, hoje nós estamos fazendo essa live, tem muitas pessoas vendo, eu estou aqui, né, me assistindo, né, tá passando. Então, esse crescimento tecnológico não significa necessariamente um melhoramento humano, melhoramento nas virtudes, né? Então, assim, um dos pontos que nós temos que crescer, né, nas virtudes da cordialidade, do respeito, né? E isso começa em casa. Eu aprendi isso em casa, né? Na base, né? Na base, né? É uma questão de caráter. E caráter é muito difícil mudar. Se a pessoa tem, ela tem. Se ela não tem, é muito difícil mudar. Então, caráter você aprende em casa,
né? Meu pai nunca foi, por exemplo, esconder carteira, né? Tem pai que chega em casa, esconde para o filho não ver a carteira. Sempre ficou lá, porque ele confiava, né? Confiava. Então, isso a gente aprende em casa, esse caráter, né? Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Agora, discriminar uma pessoa por causa da cor, assim, é de Crueldade, uma né? crueldade, é uma coisa ilógica, né? Não tem o que falar, é só tristeza mesmo e na nossa paróquia, né, claro que não tem como falar um caso, né? O senhor acha a nossa paróquia com casos assim, de discriminação? Olha, se tem, eu não fui informado. Graças a E Deus, olha né? que eu atendo diversos tipos de casos. Esse tipo de racismo, não. A gente já atendi outros tipos de situações complicadas que não vêm ao caso, mas esse tipo nunca foi para o meu gabinete, não. Eu acredito que assim, um caso que hoje as religiões devem ter muito problema é com as opções sexuais também, né? Porque é uma coisa que nós temos, né, o que está na Bíblia, Uhum, né? E nós temos, às vezes, a realidade da vida. uhum. E essas pessoas também devem passar por muitos problemas. Muitos problemas, né? Os pais, quando acontece isso, né? Eles devem, a primeira coisa de fazer é tentar compreender, escutar, né? Escutar a pessoa, escutar o filho, o sobrinho, o neto, o afilhado, seja lá quem cria a pessoa, né? Escutar, né? Essas opções extremas de tirar de casa, bater, isso não resolve nada, só deixa mais feridas, né? Agora, o nosso público é muito diverso. Eu posso virar a pergunta por causa de alguns casos que eu estou vendo na mídia. Uhum. E se acontece o contrário? De um homossexual querer viver aquilo que a palavra de Deus pede? Há respeito pela opção dele? Da comunidade? Não, é o que nós temos observado. Então, assim, o respeito é uma via de mão dupla, né? E a gente é católico. Quando uma pessoa vem me procurar e diz dos mais diversos problemas dela, como eu disse, eu não posso dar minha opinião. Eu sempre falo assim, você sabe qual que é a opinião da igreja. Só que a opção da pessoa não me torna inimigo dela, né? Se nós... Eu não vou citar nomes, Sim, mas claro. em Mauá, por exemplo, tem muitas pessoas que têm esse tipo de opção, né? Principalmente mulheres. Se você fizer uma enquete, elas gostam muito de mim e vão conversar comigo, me procuram no meu gabinete para aconselhamento, para pedir oração. Mas eu sempre falo, vocês sabem qual que é a opinião da igreja, eu estou aqui para a doutrina da igreja, eu estou aqui para promover E são a pessoas doutrina boas, da né? igreja. Porque isso não define caráter. É, verdade. Mas é um assunto muito delicado, né, pai? Delicado, aham. Verdade. Aqui, vamos lá. E o senhor não vai me perguntar nada, não? Hã? Tem certeza? Gente, é isso aí. Isso é Padre Carlos aí. Vamos lá. Como o senhor vê as mudanças que a prefeitura tem feito no 5º distrito na infraestrutura e no turismo? Essa pergunta aqui eu vou ser sincero com o senhor. Eu estou na política há muito tempo, né? E como eu falei com o senhor, eu sou nascido e criado ao lado da igreja. Minha avó era beata. Eu fiz primeira comunhão. Primeira e última. Primeira e última. E teve um momento, graças a Deus, eu aprendi a ser muito autêntico. Muito autêntico. O senhor conhece a minha família, eu sou de família simples também. E chegou um momento que nós recebemos um padre em Mauá, esqueci o nome dele, depois eu virei muito amigo dele. Mas foi num momento muito ruim. E nós tínhamos acabado de assumir a prefeitura era a Núbia, e a principal estava toda esburacada. Nós tínhamos recebido aquilo daquele jeito. E o padre na missa meteu o cacete na prefeitura. E aí, minha família muito frequentadora lá, né? Valquíria, a turma toda, saiu da missa correndo lá para casa fazer a fofoca, né? Adoro, né? Minha mãe fica sentadinha no portão, tudo chega para ela lá.
E, padre, no dia seguinte, eu não sei se eu Ah, fui... Valquíria, se você fizer fofoca minha, você vai ser comida de bicho, hein? Ô, padre, eu não sei se eu fui ousado, eu fui abusado, mas no dia seguinte eu fui à igreja procurar o padre. E ali eu fiz questão de levar o padre numa escola da prefeitura, ele também foi muito, muito educado comigo, e mostrar a ele que ele não poderia falar aquilo sem ao menos dar uma chance de se entender o que estava acontecendo. E é muito do ato da pessoa. Né? Eu vi o senhor fazer uma coisa, não é porque o senhor gosta do Valdec, mas é porque o senhor vê o meu carinho com as coisas quando o senhor falou do incidente do carnaval. Que não é uma coisa que o senhor tem certeza, não é uma coisa que ninguém queria que acontecesse. Foi feito tudo com muito carinho, com muita vontade que desse certo. E o senhor foi muito gentil, foi muito cuidadoso. E nesse momento, naquela época, eu não percebi isso. Então hoje o senhor chega de uma outra maneira, né? A gente conseguiu se aproximar mais, essa coisa toda. E aí eu lhe pergunto, o senhor está vendo isso, esse crescimento da prefeitura, pelas histórias que o senhor escuta, né? Quando as pessoas percebem a gente mais próximo do senhor, e aí batem muito lá pedindo favor, padre, pede para consertar minha rua, pede para trocar minha lâmpada. Depois da festa de São Pedro ano passado, a Cristiane conhece, as filhas dela estudam lá no colégio, né? Gêmeas, né? Não são gêmeas, não. Cristiane é aquela baixinha de cabelo encarocalado. Sempre não, chega atrasado na aula. Isso, é outra, de outro. Pergunte a ela, ano passado, quando terminou a festa, a pessoa, padre, eu tô querendo que tampe o meu valão aqui. Alô? É o padre que tá falando. Sim, padre, a pessoa pediu pra tampar meu valão, mas eu vou pedir isso a quem? Não, o senhor não tá na prefeitura agora? Eu falei assim, não, eu sou padre, não tô na prefeitura. Então, assim, acontece muito isso. Acontece, porque graças a Deus, aonde eu passo, assim, modéstia à parte, assim, eu deixo um legado muito bom, de muitos bons contatos, né? E tem um relacionamento muito bom, tanto com a prefeitura, tanto com muitas empresas privadas já em Mauá. Então, muita gente vai pedir emprego, né? Eu não posso falar de antes, porque não estava aqui, né? Sim. Eu tenho 2 anos, vou fazer 2 anos dia 9 de junho que eu estou aqui em Mauá, né? Mas a gente percebe que está acontecendo muitas obras, né? Muitas obras em nossa cidade, né? Mas quando tem que falar, o que eu falei com o prefeito lá no show de prêmios ano passado? Nós queremos um programa 100% água encanada, 100% asfalto. Ele, padre, quem sabe um dia, né? Quem sabe? Sonho, né? Um sonho. Eu tenho até exemplo dele do meu falecido prefeito lá da minha cidade, José Braz. Ele foi prefeito, reeleito, depois ficou um mandato fora, depois voltou, foi o prefeito mais velho eleito no Brasil, com 92, 93 anos, né? O senhor José Braz. Ele asfaltou todas as ruas da minha cidade. Eu falei assim, aqui, Renato, olha, fique o exemplo do meu prefeito lá para você, né? E asfalte todas as ruas, né? A gente não deixa de cobrar também, né? Tô vendo o pessoal assim, padre, pergunta do transporte público, né? Já que você abriu uma pergunta, pergunta do asfalto, etc, né? As pessoas estão perguntando aqui, né? Pergunta do transporte, pergunta do asfalto. Então, assim, eu vejo isso que são pontos fundamentais, né? Que no asfalto a gente está vendo chegar, né? Que a prefeitura está investindo e tem que ser investido, né? Eu trouxe um dos livros aqui, né? Dá um fechamento aqui, né? Ele é muito grande, pode ler uma adaptação ou ver o filme, né? É que o padre gosta de ler, né? Os Miseráveis, né? E aqui no começo do filme aparece um bispo e ele tinha 4 canteiros de horta na sua casa. 3 ele plantava hortaliças e 1 canteiro ele plantava flores, rosas, né? Etc. Aí a irmã dele que morava com ele, assim, como que você, o senhor sendo uma pessoa tão prática, planta rosas, flores? Não era melhor o teu quarto canteiro ser de legumes, etc? Ele falou assim, o belo é tão útil, ou melhor, é mais útil do que aquilo que a gente acha útil. Então,
essa limpeza de ruas, asfalto, pintura de fachada, essas restaurações da igreja, isso faz bem para a alma. Ninguém quer morar num lugar feio, destruído, né? E aqui vai um pouco da visão política que eu tenho, né? Que eu acho que se cada um cuidar do seu, a coisa já melhora muito. Da sua própria calçada, da sua própria casa, né? Isso já melhora muito. Se as nossas amigas diretoras estivessem aqui, professoras, né? Elas falam, se você educar seu filho em casa, o tanto de trabalho que a gente ia diminuir, ou a gente ia poder se dedicar a outra coisa, entendeu? Então, assim, eu vejo como muito positivo essas reformas, né? Porque isso faz bem para a alma. Inclusive, o prefeito de Nova York, nos anos 80, que tinha aquela questão de gangue muito forte, tráfico em Nova York, tem vários filmes que retratam isso, ele começou a pintar o metrô, que era muito pichado, etc., toda semana. Pichavam, ele pintava. Pichavam, ele pintava. Até que foi constatado que o número de criminalidade diminuiu por causa da pintura do metrô. Porque a beleza ela vai ordenando a nossa vida interior também, né? Quando você chega num lugar onde está tudo arrumadinho, bonitinho, isso faz bem. Isso faz bem. Né? Você não precisa acreditar no demônio, não. Mas ele adora uma bagunça. Ele adora coisa bagunçada, suja, essas coisas, né? E quando a gente coloca as coisas em ordem, isso faz bem para a alma também. Uma vez, né, o pessoal ri um pouco, lá quando eu estava fazendo missão, lá no Camboja, bem longe, para o pessoal não imaginar onde era, né? Ano passado eu fiz um curso de exorcismo, né? Sempre gostei de estudar essas áreas. Aí uma pessoa falou assim, padre, eu preciso que o senhor venha cá, porque tem uma coisa pesada na minha casa, etc. Eu falei assim, eu vou. Fiz as orações, aquilo tudo que a gente sabe que tem que fazer, abençoei a casa. Ela, e aí, padre, o que eu preciso? Água sanitária, pinho-sol, vassoura, rodo, pano, né? Abrir essas janelas, deixa o ar circular, coloca o colchão no sol para tirar esse cheiro de nhaca, né? Você vai ver, não vai ter demônio que resista a isso. Aproveita, reúne a família, faz uma grande limpeza, a sua vida vai mudar. Valdec, ela fez. Depois ela, padre, aquele ritual. Eu falei, não é ritual, não, aquilo é limpeza. Não é aquele ritual da super certo. Eu falei, então mantenha toda semana, não precisa ser todo dia, não, pra gente não ficar fissurado com isso. Mas faça e você vê como que a sua vida muda. Experimente, tá se sentindo para baixo, vá arrumar seu guarda-roupa. Isso vai ordenando a sua vida interior também. É verdade. E é pura verdade, né, padre? Aqui, deixa eu falar outra coisa com o senhor. Nós tivemos uma passagem com o senhor também muito marcante, que foi na festa de Réveillon. Né? Eu e o prefeito lhe convidamos né, para estar ali, né, num momento de muita alegria, que as pessoas aproveitam para fazer seus pedidos de um ano melhor. E pedem de tudo, né, padre? E o senhor foi ali, deu uma palavra. Assim, o senhor já tinha falado para tanta gente assim? Eu não sei quantas pessoas que tinham lá. Padre, tinha umas 40 para 50 mil pessoas. De pregar, não. O meu maior público de pregação foi no Congresso da Juventude Católica, que devia ter uns 8 mil, 10 mil jovens em Teresópolis. Uma vez eu preguei em cima do trio elétrico, em cima da cabine do motorista, porque tinha jovem para tudo quanto é lado. Se eu ficasse aonde o pessoal fica, o pessoal nem ia me ver. Eu subi em cima da cabine do motorista para todo mundo me ver. Mas num evento que as pessoas estavam ali para isso. Para isso. Agora... O senhor foi ali com 40, 50 mil pessoas. Poucos conheciam o padre, embora tinha gente da igreja lá no Réveillon também, né? E como eu falei, isso é pastoral de fronteira. Depois muita gente me procurou. O senhor falou isso? Muita gente. Umas 40, 50 pessoas me procuraram ao longo daquele mês. Padre, o senhor me fez lá, uma coisinha caiu no meu coração, eu tinha que voltar para a igreja. Eu estava vivendo uma vida completamente sem sentido, que é muito triste ver uma vida sem sentido, sem objetivo. Ou que o objetivo é só você mesmo, né? E isso se torna a gente mais egoísta, mais para baixo. Né? Quando a gente tem que ter uma vida que saia para fora da gente mesmo, isso melhora muito, né? Então, assim, aceitei, né? Eu tenho uns 2, 3 amigos padres que eu sempre conto as coisas antes. E espero a reação deles, que aí eu pondero, né? E as reações assim, você é maluco. Mas Virgílio, que é um autor latino que Mas você é maluco depois que foi ou antes de ir? Antes de ir, você vai aceitar mesmo, etc, né? Virgílio diz assim,
eu não vou lembrar agora a citação em latim, né? Mas que é: a sorte favorece os audazes. E eu gosto de falar isso na paróquia. Eu levanto todo dia e digo assim: sabe quando eu vou parar? Nunca. E é assim que tem que ser. Ô, padre, mas ali tremeu um pouquinho, não? O senhor tremeu um pouquinho? Foi de boa, né? De boa. O clima tava gostoso também, Tava né? bom, aham. O Bruno, da comunicação: padre, você vai entrar depois do DJ? Não. O que tem? E o Renato também tranquilo. Depois daquilo, teve alguns pedidos também de troca de luz, etc. Por causa daquele comentário que ele fez lá no show sobre mim. Então, a pessoa, O que ele falou? ele falou assim: aqui tá queimando em Mauá. Ele achou que ele tava te apresentando, né? Tava apresentando o senhor. Tava me apresentando, não mando nada, nem na minha vida. O bispo pode me trocar a qualquer momento. Tem até que segurar o que eu tô falando aqui pra não acontecer isso, né? Pô, mas é muito legal, né? Agora, hein, padre, o senhor tem ali também, claro que isso não é uma disputa, mas o senhor sabe que a nossa paróquia, eu não sei se a gente vai poder viver isso, né? Mas o Flavinho é o nosso sonho, né? O Flavinho é aquele menino especial e a paróquia é apaixonada por ele. Sim. E ele não vai poder realizar esse sonho, né? Ou vai, de poder ser padre ali. Olha, se ele for ordenado, ele pode ir para qualquer lugar na diocese de Petrópolis. Já tem precedente algum padre ficar na própria paróquia. Não é comum. Não é comum, Não né? é comum. É raro. Mas não há nenhuma lei que proíba. Por uma questão de sabedoria milenar da igreja, a igreja não faz isso, entendeu? Nem para o próprio padre, nem para o próprio povo. Que seria difícil para os dois lados. É, né, padre? É uma coisa... E a gente ali é muito apaixonado nele, né? Vocês são vizinhos, né? Sua mãe é vizinha sempre... dele. Flavinho estudava na escola, é um amor mesmo, né? Cara, eu chego até a me emocionar falando dele, ver a luta, né? E aí, padre, como que é o pai ter o filho padre? Ou o Olha. filho falando pro padre, o pai que vai ser padre? Olha, Como é que foi a sua experiência? a minha experiência, né? Meus pais são muito de igreja, muito de encontro de casais com O senhor é filho Cristo. Não, tenho uma irmã de 26 anos, vai fazer 26 anos. Fui criado na igreja, era 3 pilares lá em casa, né? A igreja, o sítio dos meus avós, que todo sábado e domingo nós estávamos lá, e o escritório do meu pai. Meu pai é contador, todos os meus primos trabalharam lá, e eu trabalhei lá também. E uma vez, né, com 12 anos, eu participei de uma novena de Santa Teresinha, né? Escutando o que ela fala do amor de Deus, etc, né? Aí eu cheguei em casa com 12 anos e falei assim: pai, mãe, eu vou ser padre. Meu pai, vamos jantar agora. Foi assim, né? Foi isso, uma coisa super tranquila, assim. Depois eu continuei falando, mas eu acho que eles não levavam muita fé que eu seria, não. A senhora coroinha? Já era coroinha nessa época. Mas eu era coroinha e também fui campeão de forró. Né? Então, assim, não, pra frente Esse como cara esse menino dançarino do forró não vai ser padre. né? Que lá, aqui no Rio é mais o samba e o funk, né? Mas lá em Minas, todo mundo dança forró, né? Eu até fui na festa da minha mãe, 50 e poucos anos que ela fez, né? Aí foi uma festa muito grande, muitos convidados, né? E eu levei um pessoal aqui de Mauá pra ir comigo. E tava cantando umas músicas assim, tipo MPB, sei lá, né? Quando começou a tocar forró, todo mundo levantou das mesas, né? Foi ou não foi? Todo mundo levantou das mesas e foi dançar, né? Foi dançar, uma coisa muito comum. Mas depois essa ideia foi amadurecendo, vivi aquilo que a maioria dos jovens vivem no ensino médio, de fazer, lá em Minas, tem a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Juiz de Fora, que tinha o PISM e o PASES, que era um vestibular parcelado, primeiro ano do segundo ensino médio, segundo ano, terceiro ano, fiz as provas para ir para essas universidades. Eu só não fiz o Enem porque o Enem era na data do último encontro vocacional.
Então, ou eu entrava no seminário, ou eu fazia Enem. Nessa época eu já estava bem decidida e fui fazer o último encontro E o vocacional. senhor tem a lembrança, assim, de quando realmente eles acreditaram que o senhor ia se Olha, tornar padre? meus pais me criaram com muita liberdade. Eu não tive uma formação presa, né? Pai, com 14 anos, quero ir para Canção Nova. Tudo bem. Pai, a gente vai acampar, um grupo de jovens. Tudo bem. Você sabe, escolha, né, e as consequências que virão com a sua escolha. Então tenha muita consciência disso. Eu acho que ele só acreditou mesmo depois que eu ordenei, né? Só depois? Eu acho que só depois que eu ordenei, assim. Porque ele sempre fala assim, olha, se quiser voltar para casa, isso tem que ficar muito claro, tanto para o vocacionado como para as pessoas. Não quer dizer que a pessoa entrou que ela vai ser padre, né? Porque tem que ser uma escolha até no dia lá. Fala assim, não, eu não quero isso para minha vida, é melhor que saia e seja uma pessoa digna, honesta, Sim. né? Um bom cristão, um bom católico, né? Então, não quer dizer que a pessoa entrou que ela vai ser padre. Ela não pode exigir isso de ninguém, né? Então, assim, meus pais sempre falaram isso comigo. Quando quiser voltar, as portas estão abertas. Mas nós vamos te apoiar na decisão que você tomar. É muito legal. E deixa eu lhe falar uma coisa. 31 anos. Isso. 31 Eu estou anos. acabado porque o Salmo diz: um dia para vós são como 1000 anos, qual vigília de uma noite que passou. Então, um dia de vida de padre é como se fosse 1000 anos. E é onde eu quero chegar. 31 anos. Quantos anos já ordenado? 6. 6 anos. Nesses 6 anos aí, o senhor passou o maior desafio que eu acho que a humanidade passou, que foi o Covid. Eu acho que Atualmente. atualmente, né? Nesses Comparar com últimos... uma guerra Não, mundial, por exemplo. eu tô falando nos 6 anos, Aham, né? sim. Que o senhor se ordenou. Nesses 6 anos teve assim, um momento que o senhor se sentiu assim, mais pesado, assim. Cara, é muita responsabilidade. Como lidar com tudo isso? O senhor já se deparou com isso, pai? Será que eu vou dar conta? Olha, vou ser muito sincero, ainda não. Não. E olha assim, é muita responsabilidade, por exemplo, quando uma pessoa vem, que eu sei que é casada, e ela vem sem aliança no dedo. É muita responsabilidade quando um jovem vem e diz das suas tristezas e feridas do seu coração, feridas que ele se infligiu ou que os outros infligiram nele. Isso tudo é muito responsabilidade. Mas eu tenho a sensação assim que eu nasci para isso. Que legal. Né? Eu nasci por isso. Eu falei assim, eu não posso ser político. Eu nasci para isso. Eu gosto de estar ali escutando, etc. Né? Então assim, um casal vem, os dois vêm sem aliança. Eu falei assim, meu Deus, até eu colocar uma aliança no dedo deles de novo vai ser difícil. Vamos respirar e vamos, né? E na pandemia, olha, eu não parei. Eu não parei porque eu era o padre mais novo de Teresópolis na época, né? Então, logo que os hospitais liberaram, que foi muito cedo, né? A visita novamente, não nos leitos de Covid, né? Mas para visitar qualquer outra pessoa, eu fazia 5, 10 visitas por dia nos hospitais, né? Assim que o bispo liberou o atendimento de confissões, né? A gente atendia muitas pessoas também, né? Então a gente não parou. No tempo que a gente ficou sem funcionário lá na igreja, porque cada um fica na sua casa, mas tinha a questão das cestas básicas. A paróquia de São Pedro de Teresópolis teve meio de dar cesta básica para 500 famílias. Caramba. Então era eu, outro seminarista, que preparava essas cestas básicas, fazia ficha dessas pessoas, etc. Então assim, aquele negócio de ficar em casa, vendo live, de sertanejo universitário, não teve. Eu continuei trabalhando, entendeu? Todo dia à noite nós fazíamos live religiosa também, então assim... Levando a palavra. Não deu tempo, assim, de assim, nossa, eu fiquei parado, não fiquei, não tinha como. A missão exigia. O padre, falando em missão, né, os projetos sociais, eles são muito fortes, né, dentro da igreja. Hoje, se o senhor tivesse a oportunidade de propagar os projetos religiosos
que precisam mais de apoio, quais seriam? Isso já está sendo visto com a Lara. A gente vai levar alguns cursos lá para Mauá, né, em uns espaços que a igreja tem. Porque, assim, o conhecimento ele é libertador. Então, a pessoa tem que saber fazer algo. Eu vou contar uma história, espero que meu pai não seja processado por isso, né? Quando eu tinha 10 para 11 anos, ou 11 para 12, né, ele tá me assistindo, né? Eu falei que eu não queria mais estudar, né? E meu pai falou assim, tudo bem, então eu vou te ensinar a trabalhar. E eu comecei a trabalhar. Eu vou reduzir a história aqui para não ter nenhum processo, né? Mas imagina, foi por esse caminho, né? Eu vou te ensinar a trabalhar, então, não vou te obrigar a estudar. Então a pessoa tem que saber fazer algo. Ela tem que correr atrás, né? Nesse sentido, eu gosto muito dessa iniciativa dos cursos técnicos. Eu acho que só o assistencialismo não dá. A gente faz o assistencialismo, que é dar a cesta básica, mas a cesta básica é assim, porque a pessoa está desempregada, não conseguiu um emprego, tem alguém doente em casa, que um tem que parar de trabalhar, então a gente chega ajudando isso. Mas não pode ser aquilo que a pessoa estabilizou e não quer mais crescer na vida. Olha, Valdec, a primeira humilhação que eu encontrei interior, quando eu entrei no seminário, foi ter que pedir dinheiro ao meu pai de novo. Quando a gente tem o nosso salário, eu vou para Canção Nova, eu não pedia dinheiro ao meu pai, né? E ele não me pagava o que deveria pagar, né? Olha! Ele está assistindo a ele, minha mãe. Seu Magno, né? Me ensinou muita coisa. Isso é humilhante. Então, assim, eu não quero depender. Aí eu trabalhava com meu pai, né? Minha mãe está assistindo aqui, ela pode comprovar, tem amigos meus de Minas aqui também. Fiz curso de trufo, ovo de Páscoa, vendia picolé na escola, o que precisasse para ganhar mais dinheiro, eu fazia. Né? Então, quando eu vejo essas pessoas assim, ficar muito parado, né? Não dá. Você vai em Mauá, o quanto de senhora que fala assim, tem alguém para capinar meu jardim? Aí eu vou na pessoa que está recebendo cesta básica, que eu sei que tem uma pessoa em casa que tem braços fortes, né? Aqui, você não quer capinar um jardim por R$50, não? Para ganhar esse dinheiro eu não quero. Pô, se eu tivesse precisando, meu amigo, não tinha disso. Não tinha tempo ruim, né? Fazia a festa da minha igreja lá com meu pai, e os jovens eram responsáveis pela barraca da pescaria. Como os jovens da minha paróquia vão ser responsáveis pela barraca da pescaria. Nós íamos de loja em loja da cidade, e não saía da loja enquanto ela não dasse aquele negócio de ficar brincando assim, mola, né? Mola maluca, né? Ou uma bola. Não tinha tempo ruim, né? Não tinha tempo ruim. Aí o senhor está falando aí, né, de casos, né, que a pessoa vai lá, pega a cesta básica e às vezes é oferecido um trabalho e ela foge do trabalho. E aí o padre Carlos fica bravo. Ele briga, ele dá bronca. Dá bronca. A gente tem um prazo, assim, a gente não dá a cesta básica para a vida toda, né? A não ser assim, é uma pessoa idosa, o filho teve que sair do emprego para cuidar da mãe, ou trabalhar meio expediente. Então quem tem fome tem pressa, né? Você vai dar a cesta básica. Mas nesses outros casos nós fazemos estudo de caso. Aí o pessoal xinga a gente que recebeu cesta básica durante 6 meses, né? Que fica rindo o tempo todo, fala assim, olha, consegui um emprego para você, etc. Aí xinga, a gente já é a pior pessoa do mundo, etc, né? Mas fazer o quê? Né? Ô padre, as pessoas brigam com o senhor? Eu não sei se é porque eu sou alto, algumas têm medo, mas tem muita gente que briga também. Tem muita gente que briga. O senhor já foi xingado alguma vez como padre? Já foi Algumas. E a maioria dessas vezes foi aqui em Mauá. Meu Deus do céu. Durante a pandemia também, nessa distribuição de cesta básica, às vezes fazia fila imensa. Então, algum critério a gente tinha que ter. Tipo assim, me traga o seu CPF para saber se você está recebendo em outra paróquia, por exemplo. Sim. Aí a pessoa já ficava, isso é um absurdo, que CPF a gente não dá para ninguém, etc, né? Então, e xingava como se nada tivesse acontecendo, né? O padre, aí aqui também veio aqui uma outra pergunta, seguinte. Como o senhor vê o papel da Igreja Católica no mundo atual? Aonde... Não está na pergunta aqui, não. Mas
as outras denominações vêm crescendo muito. Uhum. E a gente escuta muito, né? Lê também, falando a importância que o Papa tem para fazer essa aproximação e não deixar a igreja se distanciar, Uhum. né? E aí? Bom, em um primeiro momento, a igreja não está preocupada se ela está crescendo ou diminuindo, porque nosso Senhor pediu para a gente anunciar, mas ele não garantiu que as pessoas escutariam ou não. Em um segundo momento, há de se preocupar sim, a gente se perguntar por que as pessoas não se aproximam mais da igreja. Só que como a igreja é uma instituição milenar, né, se você pensar, nós tivemos a coroação do rei lá na Inglaterra, né? A quantidade de reis que a igreja já viu sendo coroados, descoroados, presidente subindo, presidente caindo, ditaduras começando, ditaduras terminando. Então, isso dá uma certa tranquilidade para a igreja por ser uma instituição milenar, né? Então, assim, uma instituição milenar e mundial. Então, assim, se fala assim, não, a igreja tem que aprovar isso, aquilo e outro para que as pessoas se convertam, as pessoas do mundo se convertam. Não é o que está acontecendo, por exemplo, na Inglaterra, que lá tem a igreja anglicana, né, fundada por Henrique VIII, e lá eles liberaram de tudo na igreja e as pessoas só estão saindo da igreja. Lá teve, inclusive, um crescimento do catolicismo. O catolicismo tem caído principalmente aqui no Brasil, mas não e na Europa, mas não é uma realidade mundial. O catolicismo continua crescendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, em números absolutos, o número de católicos já ultrapassou de qualquer outra religião, né? Você tem as Filipinas, que quase 98% da população é católica, né? Em outros lugares, na África, o crescimento do cristianismo muito grande também. Então, assim, a gente não negocia a fé para agradar os ouvidos, né? Então, a gente tem que ser fiel àquilo que Jesus Cristo quer, àquilo que Jesus Cristo anunciou. Se for do desígnio dele, a igreja vai crescer. Que a gente não trabalha com marketing, assim, o crescimento, a falta de crescimento do catolicismo não é por causa de marketing, porque para nós que cremos, né, o que converte é a graça, que é fruto da oração, da união com Deus e de uma disposição interior da pessoa a receber essa graça. E o Papa, né, desde o Papa João Paulo II, né, que tinha a música O Papa é Pop, né, por causa das redes sociais, etc., os nossos papas são bem presentes nesses meios tecnológicos, nessas aberturas para o diálogo, né, que em certo sentido é muito bom. Padre, estamos aí a 1h15 já. 1h15? 1h15. Voa, né? O povo de Boa. Minas está aí? Tem gente de Minas aqui. O senhor quer dar um alô para alguém? Olá, para minha mãe tá assistindo, a Kátia, meu pai Magno, minha irmã Camila, tá todo mundo aqui vendo. O pessoal da paróquia tá em peso aqui também assistindo. Posso pedir voto para eles aqui? Não está em época de campanha. Não, mas fique tranquilo. Padre, a gente está chegando aí ao final. Quero lhe dar a liberdade, se o senhor quer abordar algum outro tema. Não, eu acho que eu só vou repetir a programação da festa de São Pedro. Mas antes do senhor repetir a programação, eu tô curioso. Né? Na festa passada, o senhor nos deu o presente que foi a reforma da Igreja dos Remédios. E o objetivo esse ano? O objetivo esse ano... O senhor já anunciou? Sim. Já anunciou, né? Isso tudo é decidido em conselho, é registrado em ata e tudo, assim. Vamos fazer a verba, uma festa, e a verba vai ser aplicada onde, né? Como meu pai é contador, eu sou muito chato com número. Então, assim, eu tenho planilha, eu tenho um conselho financeiro que olha tudo e tem que passar, conferir 2, 3 vezes, né? Imagina a vergonha para meu pai contador, você fala assim, olha, a paróquia do Padre Carlos é inadimplente, etc, né? Hoje, se eu sair da paróquia hoje, nós não temos um boleto para pagar. Nada assim. Gente, vocês que estão nos assistindo, se tem boleto de cartão de crédito, de conta de luz, essa coisa toda, a paróquia não tem nada para pagar. Manda pro Padre Carlos. Não pode. Sabe por quê? Porque eu tenho que registrar tudo. Tem que estar com o CNPJ da paróquia, etc. Então, assim, tem algumas urgências de telhados, principalmente de algumas igrejas que nós temos que ver.
Mas o grande sonho da paróquia, pelo menos há uma década ou uma década e meia, é nós termos a nossa própria casa de formação, uma casa de retiro, né? Seria um sítio onde a gente pode até alugar para outras pessoas, né? Com quartos, etc., onde aconteceriam os retiros, os cursos de formação, confraternização, porque sempre quando acontece isso, só esse ano já estão acontecendo alguns e outros vão acontecer, foram 8. Toda vez nós temos que pagar aluguel, ficar levando panela de um lado para o outro, não tem uma coisa nossa, né? E a paróquia tem Pedir esse ônibus sonho. aos políticos, Pedir ônibus. Não, mas mesmo comprando o sítio, a gente tem que pedir ônibus. O sítio não vai ser ali dentro, né, da casa paroquial, então tem que ter um ônibus sim. Então o objetivo... Parte dessas reformas da paróquia, que precisam, a paróquia tem que ter um fundo para essas emergências, mas o principal é a gente ter um sinal para comprar um sítio, né? Principalmente assim, o que nos interessa? Porque muitas pessoas já estão vindo oferecer, né? Primeiro, a gente não consegue pagar à vista, né? Então, não temos esse dinheiro. E se você passar as 4 festas de São Pedro sem gastar R$1, aí talvez, né, teria alguma coisa. Algumas pessoas já apareceram com propostas, mas nós não tínhamos dinheiro para dar o sinal, né? Então, essa festa de São Pedro, para a gente ter um calção aí para dar esse sinal, e depois nós parcelarmos o resto, até chegar à próxima festa de São Pedro, a gente quitar mais um pouco, e eu creio que se tudo der certo, até dezembro do ano que vem, a gente quitar isso. Mas para comprar um sítio, você falou de autorização para estar aqui, para comprar uma coisa de alto valor, aí sim eu tenho que passar pelo conselho financeiro da nossa diocese, para saber se aquele terreno é regularizado, se tem impostos atrasados RGI. nele, tudo, tem que ser tudo bem organizado. Até a entendeu? doação tem que ser aprovada pela diocese? Aprovada não, mas nós passa pelo nosso jurídico para saber assim que tem até um vídeo famoso de uma igreja aí que a pessoa doou um carro que valia 8 mil, mas tinha 12 mil de imposto atrasado, né? Então assim, para não ter esse tipo de problema, passa pelo jurídico da nossa diocese. E a perspectiva do Padre Carlos ficar muito feliz é o quê? 300 mil? Seria excelente, né? Mas eu não sei se nós temos estrutura para isso, entendeu? Porque assim, esbarra num limite de pessoas para trabalhar, de material para trabalhar, etc, né? Mas nós estamos trabalhando aí com uma perspectiva muito boa, né? E eu tenho essa característica, eu nunca escondo esses valores da paróquia, né? Acabou a festa. Eu acho que é com muito orgulho, né, padre? Com muito orgulho, porque, né? assim, a nossa paróquia é uma paróquia, assim, comparando com outras paróquias de Magé, é uma das mais pobres. Então, a gente conseguir levantar um valor desse é um orgulho muito grande para a paróquia. E padre, quando se trata aí do objetivo de uma festa ou da arrecadação, enfim, as pessoas que frequentam a igreja, elas pedem alguma coisa? Tipo o ar-condicionado. É uma coisa, né? Pedem, como eu disse, assim... não, você está falando assim... Pedem para colocar o ar-condicionado na igreja. Sim, sim. Quando chega o tempo do calor, a pessoa, padre, quando você vai colocar o ar-condicionado aqui? Aí eu brinco, se eu ficar 10 anos, todas as igrejas vão estar com ar-condicionado. Mas o pessoal pede. E é por uma questão assim de conforto, que não é errado ter esse conforto, você ter aquele momento de paz, rezar bem, etc. O pessoal pediu para mim comentar aqui sobre o encontro de homens que vai ter. Ano passado a gente fez aquele de mulheres, né, que deu 550 mulheres, Congresso Esther, que foi no Poliesportivo, né? Esse ano vai ser... Como que chama o seu clube lá? No Yacht Club. No Yacht Club, se Deus quiser. O senhor já pediu ao presidente? Pedi a você. No carro aquele dia. Vou fazer um ofício pedindo, formalizando, né? Porque graças a Deus, o poliesportivo está em obras, né? E possivelmente não fique pronto até lá. Mas vamos ter, como que homens vão menos, né? Vamos ter um encontro de homens dia 18 de junho, Congresso Pedro. Vão vir 2 pregadores lá da Canção Nova passar esse encontro para nós. Só procurar a secretaria paroquial da nossa igreja, ou as redes sociais da nossa igreja, você pode fazer a ficha lá. O padre, eu fico muito orgulhoso quando o senhor ou qualquer outro padre pede o clube emprestado, porque eu acho que é legal emprestar mesmo. E nós tivemos um evento muito grande lá. O que foi? Os ministérios dos seminaristas da nossa diocese. Ah.
que o bispo Se eu não me veio. engano, foi o último domingo de agosto, ou o terceiro domingo de agosto, por aí. Aquele evento foi para... Concedeu os ministérios aos seminaristas. É mais um grau, mais E um foi por que degrau. que foi em Mauá? O bispo tem escolhido paróquias para esses eventos que não estão muito no mapa da diocese. Se você pensar, Mauá não é caminho para lugar nenhum. Não é. A pessoa Só tem vai a que- Mauá se você quiser ir a Mauá. Isso. Então, nesses eventos da diocese, muitas vezes se prioriza onde é mais fácil para todos. Mas ano passado o bispo escolheu a antiga paróquia que eu estava, né, São José em Água Quente, né, que agora é quase paróquia. E ano passado ele escolheu aqui. Por isso mesmo, para que outras pessoas da diocese conheçam essa realidade também. Entendi. Não foi um trabalho seu. Não, foi um pedido do próprio bispo. Foi um pedido do bispo Aham. em fazer. Isso. E aí, mas a responsabilidade pelo evento foi do senhor? Não, o Flávio, Sim, que a sim, gente sim. falou aqui, ele montou uma equipe, né, com a NET, que é do Sim. Conselho Tutelar e lá da paróquia também, e as pastorais da paróquia organizaram, entendeu? E o senhor, O mérito é deles. e agora o senhor até falou ali sobre, né, que o senhor é proibido de pedir voto, Aham. mas eu não sou, né? Eu não sou proibido de pedir voto. Não, Então eu vou aproveitar logo aqui para pedir voto Pra quem? para a NET. Pode fazer isso? Eu posso. Pode. Eu já estou aproveitando aqui e pedir o seu voto para a NET Conselheira Tutelar, hein? Segunda eleição mais votada do município e vamos emplacar a terceira. O senhor não pode pedir o voto para ela? Não posso pedir voto pra ninguém. Eu acho que não, né? Eu não sei se o Conselho Tutelar teria problema, mas por prudência é melhor não. Melhor não. Padre, eu estou muito feliz, né, de ter tido essa oportunidade do senhor estar aqui com a gente. Eu acho que eu tenho a maior certeza do mundo. Eu não posso falar para minha mãe que minha mãe não está assistindo, mas que eu estou no caminho certo, porque senão eu não teria sua presença aqui. Se eu não fosse um homem, um político que tivesse o seu respeito, eu teria recebido um WhatsApp com alguma desculpa. Olha, muito obrigado, mas eu não posso. Então, eu fico emocionado em saber assim que eu tô no caminho certo, né? A gente, né, tanto o senhor quando fez as suas escolhas e eu quando faço as minhas, a gente abre mão de muita coisa, né? A gente abre mão de chegar em casa cedo, de estar mais perto da família. A Jana, inclusive, briga muito comigo às vezes. Isso é hora de chegar em casa. Eu não reclamo mais, caramba. Mas, no fundo, ela entende por também ser política, né? Por ter seus filhos na política. Mas não é fácil, né? Ser parente, ser familiar de político, ser parente familiar de padre, de pessoas que abrem mão da sua liberdade, da sua vida, em prol de uma causa, né? Do que se Eu acredita. estive em casa, a última vez foi em fevereiro. E vou em casa só dia 23 de junho. Vou na sexta e volto no sábado de manhã. Né? E aí imagina como seus pais estão ali agora na frente do computador, do celular, com o olhinho brilhando de orgulho, né? Caraca, lá onde que ele tá, que legal! Ele vai ser prefeito, vai ser prefeito! Deus que me livre, Deus que me livre. Se eu falar que ele vai ser Podem prefeito... me internar antes, tem liberdade para me internar, que eu faço uma declaração pública. Podem me internar. E as pessoas que estão nos assistindo devem falar assim, ô Valdec, e aí, então você não gosta do padre? Que olha o que você tá querendo pra ele? Livre. Não gosta. Padre, fala a programação da festa de São Ó, Pedro. vamos voltar então, não vou enrolar muito não. Mas vou chamar a atenção, que começa dia 29, lá a missa na Praia do Limão, é muito bonita a procissão marítima, muita gente fica lá na orla vendo, acho interessante para aqueles que quiserem. O show católico com o Davidson Silva, que é uma novidade esse ano também, com essa parceria com o Bruno a gente conseguiu. O sexta, sábado à noite com música ao vivo, as barraquinhas, brinquedos para as crianças. No dia 2 de julho, o leilão, e nesse dia vai ter almoço também, churrasquinho com guarnição, vai ter show das delícias. Pessoal, quem que é essas delícias, padre? Eu falei, delícia de pudim, delícia de torta, né? Tudo faz engordar, tudo faz engordar. Vai ter muita coisa. Feira de mudas, o pessoal tem feito mudinhas para vender lá nesse dia 2. Esse bazar de usados também dia 2. Vai ser
um dia para passar com a família, né? E no dia 7, o Elimar Santos, né? Cheguem cedo lá para garantir sua mesa. Lógico, vai ter lugar para ficar em pé, se quiser levar seus coisas também para sentar, né? Suas cadeiras, etc, né? O Elimar Santos, no sábado só alegria, e no domingo, dia 9, esse almoço, que é a comida mineira. Ano passado... Esqueceu de anunciar o Rômulo, hein? dia Rômulo julho. deve estar nos assistindo e falar assim: esse Não, Elimar eu não Santos sei. já tirou o foco Eu aí. já anunciei na primeira vez, dia 1º de julho. Ano passado, eu falei, eu quero um almoço para 500 pessoas. O pessoal, padre, o senhor tá maluco? Nunca vendemos 500 tickets de almoço. Eu falei, tentem. Na véspera da festa, eu falei assim, consegue fazer mais 250 almoços? O pessoal, consegue, padre, só não tem o pernil. Eu falei, o pernil eu compro, né? Fizeram, deu 750 almoços. Antes da missa acabar de domingo, tudo já tinha sido vendido, todos os tickets, né? Aí o pessoal chegando, quero mais ticket, quero comprar. Eu não posso vender, senão a comida vai acabar, eu vou passar vergonha, né? Aí esse ano eu mandei fazer para 1.000 pessoas. Para 1.000 pessoas, a gente não ter esse problema. Então, almoço no dia 9 de julho, comida mineira, né? Com esse torresmo que minha mãe faz, né? Dia 9 de julho. E depois esse show de prêmios, né? Que tá maravilhoso, vai ser divertido, né? Participe. Fique ligado nas nossas redes sociais aí, que as propagandas estão todas aí. É isso aí, viu? Propaganda da festa tá aí em alta, bicicleta elétrica, TV de 60, né? Tem que ver com o Leandro. Olha, 70. Padre, mas vamos encerrar. Vamos encerrar. Muito feliz. 1h30, ó. Muito feliz. Já deu. Eu queria encerrar, primeiro, agradecer a todos vocês que participaram. Dizer para vocês que quinta-feira tem de novo, às 21 horas, 9 horas da noite, estaremos aqui. Não vamos anunciar agora, ao longo da semana estaremos anunciando. A nossa live, depois ela vai para o YouTube, então você que quiser assistir depois tem o corte. Vamos ver se a galera conseguiu pegar algum furo do padre aqui para fazer o corte. Pode fazer, vai ser legal. Mas muito feliz. Eu queria aproveitar essa oportunidade, padre, para a gente encerrar essa live de um jeito diferente. Que o senhor pudesse dar uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo, uma palavra católica, né? A palavra é isso? Uma palavra católica, não, né? Pode ser. Uma palavra católica, uma palavra de incentivo, né? Eu acho, inclusive, as pessoas que estão ali, né, precisando de um trabalho, né, ou que estão com alguém doente em casa, coisa que o senhor faz muito bem. Para fechar, antes do senhor falar, eu tive mais uma passagem com o senhor também, que o senhor é brilhante. Foi quando a Jamile estava passando um momento muito difícil, e eu, 10 horas da noite, pedi o senhor para vir comigo aqui na casa da Jamile, né? E o senhor deu a palavra sem perceber para a gente que o senhor estava dando. Foi um bate-papo e ali o senhor nos confortou com todas as coisas bacanas que o senhor falou. Então é a palavra com o senhor. Isso. Eu vou começar citando um ateu, né? O Nietzsche. Ele tinha uma frase lapidar, né? Que é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, que era judeu, foi preso no campo de concentração. Ele pegou essa frase para ele e ele dizia que quem tem um porquê, repetia aquilo que Nietzsche dizia, enfrenta qualquer como. E quais são os dois principais, né, porquês que ele identificou no campo de concentração? Que essas pessoas passavam pelos mesmos sofrimentos do que as outras e permaneciam mais tempo viva, com mais saúde, com mais disposição para lutar, né? Aquelas que acreditavam em Deus e aquelas que tinham família fora do campo de concentração. Então, esses dois grandes motivos, Deus e família, né? Se nós temos essas duas bases, nós conseguimos passar por qualquer coisa. Seja a cruz de você ter uma dor de garganta, seja a cruz de ter um câncer. Seja a cruz de você ter perdido os R$2 que você ia pagar o estacionamento, seja a cruz de um endividamento. Então, quando nós temos Deus e temos uma base familiar,
nós conseguimos enfrentar qualquer como, né? O Papa Bento XVI dizia que Deus não nos pede nada e nos dá tudo. Então, eu convido os nossos amigos que estão aí assistindo, as pessoas que estão me conhecendo hoje, né, que estão assistindo essa live, abram seu coração para o transcendente, né? Abram seu coração para Deus, né? Ele quer o melhor para nós. Quer o melhor para nós. É isso aí. É isso aí, gente. Vambora. Quinta-feira tem de novo. Já tá tarde. Ele precisa dormir. Isso aí. Tchau, gente. Se eu conseguir dormir, tá bom.